esse olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é sofrido sem luar. Nasce Olá, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Josi, sou Yalorixá do Terreiro do Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar lá bom dia para as redes sociais. A gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Agradecemos aos orixás, guardiões, mentores e a todos os guias de luz que nos orientam e protegem. Este espaço seja envolvido por paz, clareza e amor. Que todos os seres, encarnados e desencarnados, encontrem aqui acolhimento, cura e esclarecimento. Com respeito à diversidade dos caminhos, declaramos aberto os trabalhos de hoje, a serviço do bem, da consciência e da evolução. Que assim seja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Vocês sejam bem-vindos. Nós somos aqui um centro espírita universalista, que tem na ponta da pirâmide os orixás e na base, para baixo da base, os obsessores. Então ele é uma egrégora que acomoda todas as energias. E quando eu falo de acomodar, é respeitar, né? Eu costumo dizer que até mesmo os obsessores, eles vêm nos ensinando, né? Até como a gente não ser. E para quem não sabe, ou para quem não tem conhecimento ainda, nós na Terra estamos na terceira dimensão e o umbral na quarta. Então nós estamos muito perto, né, dessas energias que afetam a humanidade. Então por isso que a gente faz todo esse esclarecimento, para que a gente consiga entender, às vezes, muitas coisas que, no fundo, a gente fica meio assim, por quê, né? Por que o ser humano gosta tanto de tudo que é negativo? Por conta disso. Terra na terceira, umbral na quarta. Então a gente tem muita afinidade. As colônias espirituais ficam da quinta, sexta, sétima, oitava dimensão para cima. Por isso que a gente está muito mais ligado àquilo que é negativo e não positivo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar de uma pauta que é bem interessante. Eu acho que é uma pauta que ela vai a mais de um atendimento. Ela é necessária, mas nós vamos escutar uma música para refletir. Quero que vocês prestem atenção, para depois a gente conseguir entender o que a gente vai falar. A Laurinha vai botar ela para nós. Se eu me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar,
pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Qual é a pauta? E aí, o que tu acha? Forte a música, né? Eu acho que é a maneira que vai se posicionar. Ai, gente. É os acontecimentos da vida, né? Cada um tem uma coisa para se cumprir. A maioria das vezes não é fácil. Qual é a pauta? A pauta bem forte, gente, bem delicada. Cadê o espelho, Dani? Todo mundo já acionou o espelho hoje? Vocês olharam? E aí, Kevin, o que tu viu hoje quando olhou? Não se olhou? O que tu viu? Muita coisa. Você olhou aqui no espelho? E aí, tava legal, bonita? Não? Cansado de quê? Cansa? Aí eu me olhei no espelho hoje, me achei tão linda, gente. Não é verdade? Hã? Eu também. Te olhou hoje no espelho? E aí? Como é que foi? Ah, eu também me acho tão bonita. Essa gente se acha. Te acha bonita? É. E tu? Ela é tua filha? Maravilhosa, ela é da sua. E se não tá gostando do que tá vendo? Ah, isso aí! É muito simples. Não é verdade? Gente, o que é isso aqui? Tu consegue te ver aqui nesse espelho? Tá embaçado? O que vocês acham? O que tu ia fazer para poder se enxergar aqui melhor? Eu não tô te ouvindo. Eu acho que a gente tem que pegar um paninho pra limpar. E a gente tem que resolver os nossos problemas quando eles não estão. Quando eles estão deixando a gente. Deixando a levar a gente, deixando a gente a deixar mal. E a gente tem um problema, a gente tem que resolver. E se ele está resolvido, a gente tá de bem. É. Como é que é teu nome? Eu sou a Luísa. Vocês concordam com a Luísa, gente? Sim. E aí, Lisandra, quem tá vendo aqui nesse espelho? Ele tá um pouco olhada, né? É como a gente, né? Nem sempre a gente tá bem com a vida. É. E aí, Pi? Tá conseguindo ver? É bem complicado, né? Ó, todo mundo olhando? Esse espelho já não dá pra mim, já me deixou feia, né? Qual é a pauta? Qual é a pauta? Val, o que tu acha? O que tem a vida? Tá dentro do espelho? Hã? Nossa imagem? Oi? Reflexões. Reflexões? Não. Vou convidar a Luísa para vir palestrar para mim. A Luísa é bem inteligente. Eu adoro ser inteligente. E aí, Rafinha? Vamos falar agora ou não? Tem mais frase para você? Tu acha que é, Dani? Quem é que falou? É. E aí, Rafinha? A Luísa falou uma coisa bem importante, que se a gente limpar o vidro, a gente consegue olhar para os nossos problemas e resolver eles. E a pauta de hoje tem a ver com isso. Para a gente limpar o vidro e resolver o problema, a gente precisa primeiro olhar para si mesmo. E aí,
Tá vendo melhor agora, Rô? Você assustou? Hein? E aí, Lio? E aí, Lu? Quando tava embaçado o vidro, o espelho, quando a gente sai do banho, né? E o espelho tá embaçado, tu quer te enxergar, o que tu faz? Verdade. E a gente não passa a mão, e às vezes passando a mão, a gente faz uma Ainda não fica passada bem bom. superficial, ainda não fica bem bom. E daí tu vai lá com a toalha, passa e às vezes embaça de novo. E o que tu faz? Tu abre a porta pro ar entrar e secar o ar. Aí nas redes sociais, o que vocês estão vendo nesse espelho aqui? Tá todo mundo conseguindo se enxergar? Ó. Vamos tentar entender do que a gente vai falar, Rafinha. Eu posso falar? Pode. A gente vai falar sobre entre aceitar e se conformar, a coragem de enxergar a realidade. Então, a gente vai falar sobre a aceitação e a diferença entre aceitar e se conformar. Essa é a pauta de hoje. Aceitação. Tipo assim, aceita que dói bem menos. Eu demorei para aceitar a visão espírita, o espiritismo, porque as pessoas diziam assim para mim: tu tem que aceitar. Eu não vou aceitar nada. Eu não consegui entender até que um dia me deu uma luz de estudar isso que eles tanto falam. Aceitar. Ah, mas tu tem que aceitar. Como assim? Como é que eu vou aceitar algo ruim? Adri, tu tem que aceitar tudo que está acontecendo contigo de ruim, tá bom, Adri? Tu aceita? Precisa? Às vezes precisa. A gente precisa sempre aceitar. E aí o que acontece? As pessoas dão as opiniões, mas elas não dão o diagnóstico e nem o porquê que elas estão falando isso. Então eu sempre fui muito rebelde. Eu não aceito nada. E por isso eu entrei numa profunda depressão quando eu, por exemplo, perdi a mãe Marlene. Eu não aceitei a morte da minha mãe. E se eu não aceitei, eu vou sofrer. Aí uma vez uma psiquiatra, porque eu fui a tudo que é médico, nada, me colocava no trilho do trem, ela disse: olha só, tu não tem o poder de aceitar ou não aceitar a partida de alguém, tu não tem este poder. Então, assim, a gente precisa aceitar os fatos. Rafinha. A gente tem aqui a moral da dinâmica. Assim como na vida, um vidro embaçado, um espelho embaçado, altera a nitidez daquilo que está diante de nossos olhos, quando não aceitamos a realidade, alimentamos ilusões ou apenas nos conformamos sem coragem de enxergar os fatos como são, a nossa visão fica turva e sem clareza, o que torna mais difícil compreender a vida e seguir a própria missão. Aceitar a realidade é justamente limpar o vidro, olhar para aquilo que está diante de nós e reconhecer o que pode ou não ser mudado. E aí, todo mundo aceita? E a senhora? Chegou atrasada, aceita que tu chegou atrasada. Vamos replicar. Qual é a pauta, Rafa? Aceitação. Aceitação. A aceitação, assim, já chegou atrasada, não tem o que fazer. Chegou no meio do caminho, mas a gente vai explicar de novo. Já foi pega. A pauta é a aceitação. E aí, muitas vezes, às vezes a gente não aceita, né? Opinião, ser chamada a atenção, chegou atrasada na pauta. Mas tem que aceitar porque ela chegou atrasada. Mas eu aceito. Então, a senhora aceita? Aceita tudo ou costuma... a Patrícia é outra também. Eu, né? E aí, Paty, tu aceita? Treinando. Questiono, escrever, depois aceito. É. Não costuma aceitar de primeiro momento. Também não. Também não? Não, mas agora eu aceito. Agora aceita. Sobre isso eu aceito. E o senhor? Aceita, vamos dizer, os desígnios de Deus? Sim. Aceita? Porque De eu bom e de ruim? tenho esse dom de questionar a coisa divina. Dos homens, sim. Outros homens posso questionar. Uhum. Agora, se é divino, se veio de cima, sim. O que seria divino? A morte? Deus. A morte é uma coisa que é divina. A gente não tem o poder. Tem um fim, não tem um poder. Nós não vamos ser semente. Mas quando nós reencarnamos, nós aceitamos essa porque sabemos quando nós vamos partir. Sim. A grande questão que deu a música
não pode perguntar o porquê. É para que eu estou sofrendo. Para evoluir. Quando eu reencarnei, eu sabia. Meu espírito sabia que eu ia passar certos percalços. Então, a pergunta que não se deve fazer por que estou sofrendo? É para quê? É para que eu estou. Isso sim. E quando o senhor fala dos homens, eu não aceito do ser humano. Por que o senhor não aceita? Tenho que questionar porque eu tenho um raciocínio lógico. Eu fui dotado de raciocínio. Eu não sou uma vaquinha de presépio, tipo de marionete. Levanta esse dedo, eu levanto o pé. Não, eu tenho raciocínio. Se o cara me mandar jogar no banheiro, por que Muita coisa o senhor não aceita. O senhor não aceita os políticos? Hein? O senhor aceita os políticos? Tu aceita os políticos? Os políticos aceitam na proporcionalidade da razão. Agora, eu te contei não aceito. Eles dão muito te contei. O que eu te contei? Me vota em mim, eu vou passar hoje. Não usa o raciocínio, né? Raciocínio. O que vocês acham da política, gente? Todo mundo aceita aí? Não? Tu não aceita? Por que não? Porque eles já começam mentindo, que não prometendo coisas que eles sabem que não vão cumprir. Então, a gente tem que... E quem são essas pessoas que colocam esses políticos para falar por nós? Quem são? Não pensamos, não escolhemos. É tudo sobre nós, então a gente precisa não precisa aceitar. Se falando da política, tem um monte de coisa aí, né? Mas o que o espelho nos diz? Que nós, é a nossa visão, é o nosso olhar. E por isso a aceitação é necessária sim. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, com muita expansão de consciência, eu aceito tudo. Eu já estou aceitando tudo que me dão, os desafios, porque eu não quero voltar aqui. Entendeu? Então eu vou fazer com isso que eu tenho o melhor. Não é negar, é aceitar. É porque a vida se encarrega de fazer. Exatamente. E aqui a gente tem conceito, né? Para ficar bem claro. A aceitação é a postura positiva de reconhecer, acolher, respeitar a realidade, as próprias emoções ou o outro, sem julgamentos ou tentativas de negação ao real. O conformismo é o ato de se acomodar, não reagir à dificuldade, aceitando condições desfavoráveis como definitivas, né? Muitas vezes a gente se acomoda e a gente acaba confundindo que, eu aceitei. É isso e ponto. Não. O aceitar e eu aceitei, na própria entonação, tu já diz que tu não vai à luta, que tu vai ficar ali com aquilo. Isso não é aceitação, é o comodismo. É o comodismo. Isso. Todo mundo aqui está entendendo a diferença da aceitação e do comodismo, de se conformar? Tu, Rafa, é uma pessoa que se aceita tudo, se conforma, como é que é? Rebelde? Não, eu não sou rebelde. Eu aceito que tem coisas na vida que a gente precisa olhar e encarar. Por exemplo, a morte do meu pai. Eu aceitei, mas eu não me conformo com as outras situações que eu tenho o poder de decidir. Quando é algo que está nas minhas mãos, eu vou lá e enfrento. Isso ele também me incentivava muito. Vai, filho, encara, vai comigo mesmo. Tu aceitou a morte do teu pai, Isso. beleza, tá resolvido? Isso, tá resolvido. Mas quando a gente aceita, automaticamente a gente se conforma também, não é assim? É. O que tu acha, Rafa? É que eu acho que o se conformar tem a ver com aquilo que está na nossa mão e a gente não toma o passo. E o aceitar, por exemplo, a morte do meu pai, eu só tinha um caminho, que é a aceitação, porque ele é um passageiro da terra. Ele não é meu, não é teu, não é da mãe. Então não tem como eu relutar com uma coisa que está predestinada. Então eu aceitei. Eu sinto saudade, mas aceitei que era a hora dele. Dona Cilei, a senhora aceitou a morte do filho? Como é que a gente fala para uma mãe? Aceita. Como é que a gente fala? Por que a senhora não aceita? Eu ia com saudade dele. Eu não esperava isso. Ela é minha sogra, é a mãe do meu marido, que morreu aos 45 anos. Então, assim, eu sou a esposa, hoje viúva, eu aceitei. A Rafa é filha, aceitou. Ela é mãe. E aí, o que vocês têm para dizer para ela? Mais alguém aqui para meu filho? Mais alguém? Você? O que tem para dizer para dona Cilei? É difícil a aceitação.
tem altos e baixos. Onde eu entendo, aqui com a expansão, acompanhando aqui, eu tenho entendido bastante e melhorado essa questão do aceitar. E ele foi passageiro, então ele veio aqui e me ensinou muita coisa. Com 21 anos, fez a partida dele, e deixou muitos legados. Para toda a família. Assim. Então, Teu filho tinha 21 anos, 21 anos. o dela 45. Olha lá pra ele. Olha, levanta aí pra ela te ver. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente vai buscando conforto e essa aceitação. Vocês viram a importância da gente ter um entendimento espiritual? Porque daí os desafios ficam mais leves. É muito difícil dizer para uma mãe que perdeu um filho aos 45 anos que ela tem que aceitar. Ela não tem entendimento espírita. Ela perdeu 2. Um era bebê, quantos anos? Ele nasceu dia 19 de maio e morreu dia 21 de junho mesmo. Nasceu prematuro, entrado com 8 meses. Nasceu, ficou 1 mês e pouco e faleceu. Vocês viram a caminhada da dona Cirlei? Estava na programação. Aceita, estava. Ela teve um filho, 1 mês de vida, perdeu. Depois teve o Bira, que foi o próximo. O Bira viveu 45 anos e perdeu. Estava na programação dela passar por isso. Claro que todas as mães e pais vão dizer, essa mulher é louca. Mas é a realidade. Precisamos aceitar os fatos. E aceitar não é só se conformar. Aceitar para conseguir seguir. Muitas mães perdem seus filhos. E é lamentável essa combinação que a gente aceita quando a gente vem para a Crossa Terreira. A dona Cirlei tinha que passar por isso. Estava na programação. Quanto tempo depois engravidou do Bira? 4 anos depois. Provavelmente é o mesmo espírito. Provavelmente é o mesmo espírito. Entende? Então, 4 anos antes ele veio, deixaram um recado para ela, subiu. 4 anos depois ele veio de novo. E o Bira teve quase morte aos 20 anos, né? 19, quando estourou o apendicite dentro deles, tudo se misturou. Né? 17 anos. Então, olha só. Já vem. Ali eu salvei ele, salvei tudo. É que assim, dona Cirlei, nós, infelizmente, não temos o poder, como diz o senhor ali. Nós não temos o poder. Que bom, se tivesse, ninguém morreria, né? Não tá na nossa mão. Uma coisa que me ajuda a enfrentar e aceitar é olhar para tudo que meu pai construiu comigo até aqui. Em vez de eu focar na perda, que é o que vem pela frente, eu olhar para trás e ver que eu só estou aqui porque ele veio também. Então isso me ajuda e me tranquiliza. Porque às vezes a gente acaba, principalmente quando a gente perde alguém, a gente acaba focando, eu perdi, a pessoa não está mais aqui. Mas em todos os anos que ela teve, ou meses que ela esteve presente contigo. Então isso já é uma oportunidade. Por exemplo, sei de muitas crianças que nem chegaram a conhecer o pai. E eu tive a oportunidade de ter um ótimo pai. Então, às vezes, a gente tem que olhar, parar e olhar pela oportunidade, agradecer. E isso vai tranquilizando o coração, por mais difícil que seja. E uma coisa que a gente precisa entender, é necessário para o nosso estado emocional. A viagem na Terra é uma passagem rápida. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Isso independe de religião. Você? Com licença. Meu nome é Marcos. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, estou aqui pela primeira vez para conhecer. Só uma reflexão. Qual a probabilidade de hoje de vida de um brasileiro? Segundo os estudos, cientificamente, 75 anos, por aí. Então, só uma reflexão. Eu acho que nós estamos aqui para viver. Se fosse para a gente entender as coisas mesmo, quantos anos a gente teria que viver? 500, 1 bilhão de anos? Por isso tem a reencarnação, a gente volta muitas vezes. É necessário. Na verdade, a passagem na Terra é uma experiência. Eu acredito que quando nós paramos para entender certas coisas,
o assunto que vocês estão falando, a gente acaba sofrendo. Porque a gente Sofre. não tem tempo. Sofre. Só uma reflexão. Não, mas a gente sofre mesmo. Então, Por tem isso que a gente está coisas na que Terra. Eu acho que a gente está aqui para viver, não para entender. Porque quando a gente para para entender, a gente sofre. Mas aí, se a gente não entende, a gente volta de novo. De novo. Mas eu acho que nós não temos entendimento da onde viemos e para onde vamos. Mas a clareza de que é só um passeio nós precisamos ter para sofrer menos. Na verdade, por que a gente precisa fazer essa expansão de consciência? Gente, eu perdi a minha mãe aos 52 anos. A mãe Marlene foi embora. Vocês não têm noção. Eu enlouqueci meio mundo. Porque eu não aceitei, eu não queria saber. Eu sou da religião de matriz africana. Infelizmente, não tem essa clareza que é só uma passagem, que a alma é imortal. Na minha, nos meus antepassados, nunca foi passado, não era falado sobre isso. Vocês não têm noção. Eu levei uma família inteira abaixo. Inteira. E só não tirei a minha vida por falta de coragem. Porque vontade não me faltou. Eu enlouqueci meu pai, os meus irmãos, as minhas tias, a irmã da minha mãe. Era um horror. Era um horror. Era um sofrimento sem fim. 21 anos depois eu perdi o meu marido. Então tá, tu vai passar de novo por essa experiência e vamos ver como é que vai ser. Quando o médico disse assim pra mim, nós perdemos eles. Nós não sabemos o que aconteceu. Eu, o quê? Agora tu vai ter que entrar lá, a dona Cilei estava viajando, e tu vai reconhecer o corpo. Eu disse, eu não vou. Ele disse, tu vai? Eu disse, eu não vou. Mas tu tá sozinha aqui? Estou. E eu simplesmente disse pra ele assim, acha o telefone de alguém, eu não tenho coragem de falar pra uma mãe, eu não tenho coragem de falar para minhas filhas, eu já sei o que é essa dor e eu não quero passar por isso. Fui pra recepção e me sentei. Daqui a pouco apareceu a Dani lá, enfim. E eu, a partir dali, não quis ver o Bira desencarnado. Eu vi ele. Nem vi mais ele, porque ele entrou na sala vermelha. E disse assim pra mim, eu te amo. E eu disse, eu também. E fez coração que tinha mania de fazer, né? E tá tudo bem. E os médicos disseram assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas ele tá ótimo. Mas nós vamos deixar ele aqui para fazer todos os exames. Eu fiquei 2 horas. E todo mundo passava na recepção e me olhava. E eu bem tranquila. Eles não tinham coragem de dizer pra mim que eu virei as costas e ele teve 2 paradas. Entende? Só que o que eu fiz? Eu já tinha provado. O que é tu não aceitar? Eu já tinha provado. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É horrível. E eu não aceitei. Não foi porque eu não quis. Não é porque eu era birrenta. É porque eu não tinha entendimento. Nunca ninguém sentou e disse assim pra mim, um dia tu vai embora. Aproveita. Vive isso. Fica com as pessoas que tu gosta, mas tu tem que saber. E eu vim pra casa. E nunca mais ouvi meu marido. Mas eu segui. Eu fiquei com 2 filhas dele. Eu sei o que é uma depressão. Eu sei o que é tu não aceitar. Eu sei que tu tem vontade de matar todo mundo. As pessoas diziam pra mim assim, olha, perdi minha mãe. Eu dizia internamente, graças a Deus, que não fui só eu. Gente, de tão doente que é a cabeça do ser humano. Porque a gente não tá preparado para passar por aqui. E sim, a gente precisa viver, sim, com os 2 pés no chão. Que nós precisamos saber que é passageiro. Isso é necessário. Porque senão a gente vai entrar numa alienação cada vez que morrer alguém. Cada vez que aparecer uma doença, cada vez que a gente se separar, cada vez que a gente perder um emprego. Então, assim, é para nós. É para nós. Eu queria complementar, acredito que cada um tenha uma percepção e que às vezes falar da dor dói mais. Dói. Mas em tese seria, bem como ele disse, em tese a vida seria para viver. Mas muito difícil as pessoas conseguem viver plenamente, porque o sofrimento faz parte. Tem gente que perde emprego, tem gente que perde alguém da família, tem gente que está com um problema financeiro, tem gente que tem uma doença. Em tese a gente não consegue viver plenamente. Então a ideia de que a vida é só para viver seria quase que dizer que é muito fácil, não é? É horrível. A nossa vida é cheia de experiências e percalços e desafios. E o entendimento e o aprendizado nos faz olhar para o problema e seguir e aprender com ele. Então, em tese, eu acho que é importante as 2 coisas. Viver, mas Viver, também com aprender certeza. a falar sobre a dor, né? Com certeza. A dona Cirlei, já te faço a fala. A dona Cirlei tem mais um filho, que é o irmão do Bira. Se ela não aceitar
que é difícil, eu super entendo. Eu não me imagino o que é perder minha filha. Ela não conseguir viver com o Tonho, por exemplo. A senhora consegue viver com o Tonho? Como é que tá essa casa lá? Quero uma alegria. Continua. Ele está sempre escutando música, mas eu não gosto. Então, não gosta mais? Samba, não. Vocês viram? Entende? Ela tem mais um filho. Ela não consegue viver mais escutando samba. O Bira amava samba. Mas o Tonho gosta, porque quando ele escuta samba, ele lembra do irmão. Por isso é importante. E a senhora precisa aceitar. Viva do Tonho, escuta o samba, sabe? Acolhe esse outro filho que Deus lhe deu. Porque a passagem aqui é leve. E outra coisa, é muito difícil ficar na terra, gente. É horrível. Então que seja com alegria. Pelo menos escuta o samba. A senhora gostava tanto de samba, o Bira levava ela sempre para dançar samba. Mas a mais querida, um ótimo filho. Mas o aprendizado dela e a missão dela continua. Infelizmente, ela precisa aceitar para viver melhor. A dona Cilei estava ligada num tubo de oxigênio quando o Bira morreu. Entende? O estado emocional dela foi tão abalado que ela ficou ligada num tubo. E hoje, cadê o tubo, dona Cilei? Só para dormir. Ah, que bom, não precisa trazer o tubo para cá. Então, aceita e vai viver. Vai escutar samba, vai conversar com o Tonho, porque os desafios estão aí. Então, assim, o tubo a senhora está usando só para dormir, né? Que bom. Tu imagina a senhora ter que andar com o tubo aqui. A senhora quer? Pois é. E o que Deus fez? Tirou o tubo. Então, assim, viva! É uma prova. É uma prova, viva, tá viva. Eu sei que não se compara, né? E na lógica das mães, as mães têm que primeiro... Sim, mas, assim, eu perdi a minha mãe e ela tinha umas músicas tops, assim, que marcavam muito a presença dela. E eu entendo a dona Cilei porque eu fiquei muito tempo sem escutar aquelas músicas. Mas aí eu comecei a pensar assim, não, mas ela escutava aquela música porque ela se sentia feliz. Então eu vou voltar a escutar as músicas dela para mim reviver os momentos felizes que eu tive ao lado dela, sabe? E vindo aqui no centro e depois de mensagens que eu recebi, aquilo me deu um sopro de vida e agora eu já consigo escutar as músicas sem chorar, sem sentir dor, porque... O Bira cantava assim, ó, quando a saudade... Como é que é aquela música? Quando a idade chegar, não deixa transparecer amor. Ele amava essa música. Ele amava. Então, assim, ó, vamos lembrar do Bira, vamos botar a música que ele gostava, porque os espíritos comunicam com a gente através das músicas. E não é para aceitar e se conformar, é para aceitar, levantar e viver. Porque assim, que idade a senhora tem? Eu tô com 76. A senhora acha que vai viver até quando? Mais ou menos assim, por cima. Até uns 100 quer viver? A senhora acha que vai viver até 100 anos? Vai viver. Vai viver. Quer viver ou não? Eu quero. Que legal. Eu, quando eu perdi minha mãe, por muito mesmo eu quis morrer. Ela tá melhor que eu. Mas quase foi. Mas ela quer viver, olha que interessante, maravilhoso. Eu não, por muito menos eu quis morrer. Viu? Ela tá bem também. Só falta gostar de escutar samba para deixar o outro filho feliz. Ele gostava, mãe. Sim, vamos escutar samba sim, vamos ir pro pagode sim. Porque assim a gente não sabe se é amanhã. E se a senhora morre amanhã, já pensou? A senhora sabe quando ele vai morrer? Quando? Mas vai. Vai, todo mundo vai. Eu vejo que ela todo mundo vai. No lugar certo, ela quer viver e ela não está conseguindo por falta de entendimento. Viu? Claro que é. Que ela não está conseguindo, ela quer, mas ela não consegue pela falta do entendimento. Com certeza. Viver é maravilhoso. Viver. Viver é diferente de existir. E isso é uma das coisas. Quantas coisas mais tem nessa lista que a gente deixa pra lá? O que mais, Rafa? A morte é uma delas, é a pior, né? É a pior. Deixa eu falar. Como é que é? É. A senhora tem consciência que todo mundo vai morrer, a senhora vai perder a sua neta também.
Ah, eu não queria que... eu quero que a Rafa morra depois da senhora. Mas o meu querer não quer dizer que vai acontecer. Porque tu não tem o poder. Eu não tenho poder, mas então vai ver a avó, vai passear e que fiquem muitos anos juntos, mas vamos viver. E outra coisa, vou fazer uma reflexão, né? Quantas mães e filhos ficam de mal? Quantas? Muitas. Isso traz mais um recado. Vamos viver? Brigou, se entendeu, não durmam de mal uns com os outros. A gente nunca sabe. Eu costumo dizer que eu levantei com meu marido e dormi sem ele. Não, é que a gente deixa de aproveitar, né, com um ente querido, né, um filho, irmão, e depois acontece alguma coisa, ele parte, a gente fica pensando, por que eu não aproveitei aqueles momentos com ele? Por que não fiquei com ele? Então a gente tem que aproveitar enquanto a pessoa está aqui. Porque tem que ter um entendimento, infelizmente. Exatamente. Não, né? Precisa ter um entendimento que todos somos de carne e osso e todos temos um prazo de validade. Dói dizer isso? Dói, mas é verdade. Ponto. É verdade. Eu tô hoje com 51 anos. Eu vou saber se eu vou morrer amanhã ou não. Eu vou te dar pensando, minha mãe morreu com 52 anos, gente. Será que eu vou passar com 52 anos? Será? Quantos anos tá teu pai? O meu pai tá com 74. Eu tive isso, meu pai faleceu com 53 anos. Eu tô com 59 agora. A gente fica pensando, né? Quando eu estava perto de fazer os 53. Deu. Tu sabe que hoje eu tava lá em casa, eu tava pensando, gente, eu vou fazer 52 anos, será que eu vou Meu passar? pai morreu com 90 anos. Meu pai morreu com 90 anos. A dela é essa. A gente precisa fazer essa reflexão. Então, assim... Minha mãe com 89, 88. A senhora, então, vai viver bastante. Aproveita para escutar samba, que é pra seguir legal. Mas vocês viram que a gente precisa entender... A gente precisa entender pra gente passar melhor. Porque por aqui, que eu saiba, ninguém vai ficar uma semente. Se essa tua conta for uma base que tu tá fazendo das idades dos parentes dela, eu tô mal, porque eu perdi meu irmão com 54, 55, a minha irmã com 54. E quantos anos tu tem? 53. Cuidado! Vai passar. Vai dar bom. Mas não é de pensar. Tá, só um pouquinho. Eu já falei pra Patrícia. Ele ficou, ó, ele perdeu... É que não é uma regra. Não é uma regra. Mas é um fantasma. É um medo. Mas não é uma regra. Na época, eu não deixei. Não é uma regra, que nem eu costumo dizer. O dia que alguém se apresenta, sabe, desencarne... E eu vou dizer uma coisa, que eu desejo duas coisas daqui 2, 3 encarnações. Você pode até me chamar de louco. Eu desejo que todos venham cegos, tá? Por quê? Porque daí a gente vai parar de julgar tanto. Porque tudo que a gente vê, a gente julga. Sempre a gente julga. Então, se a gente não estiver enxergando, vai ser maravilhoso. Todo mundo vai se aceitar, vai ter mais emoção, vai ter mais respeito, vai valorizar. Tá? E a segunda coisa que eu acho, que todo mundo deveria nascer com a carteirinha, ó, Josiane, que vai desencarnar em 2032, por exemplo. Sabe por quê? Vamos viver melhor. Porque o ser humano, infelizmente, acha que a vida é infinito. Eles não vivem, perdem tempo, tem preguiça. Amanhã eu faço. Só se preocupe com a vida. Entendeu? Então, assim, seria ótimo. Eu sei que é impossível isso. Mas é um desejo. E o desejo é nosso. É o meu desejo. Quem sabe um dia a humanidade vem com duas coisas. Primeiro, que é todo mundo cego. E segundo, que é com a carteirinha, com a data marcada do desencarne. Mas acho que a data marcada já diminui muito assim. Porque tu ia viver melhor. Aí, de fato, tu ia viver. Tem gente que sabe viver, não só existe, mas tem gente que infelizmente não tem força. A dona Cileita com 76. Se eu dissesse pra senhora que a senhora vai morrer o ano que vem, o que muda? Tô louca? O que muda, dona Cileita? Ai, quer saber? Já bota tudo que é saber que eu vou escutar. Vai aproveitar dançar, Tonho. Vamos dançar, Tonho, não é verdade? Eu danço com ele. Vai dançar mais aqui pra frente ou não? Vai assistir do Michael Jackson, vai dar vontade de dançar. Ai, é maravilhoso. Eu ontem no cinema assistindo, e ele cantando, eu louca, e eu só aqui na cadeira. Ai, que coisa horrível. Gente, vai dizer que não muda tudo. Não muda. Muda! E isso de que deixar sempre pra depois, eu tô pra vir aqui, acho que é os 2 meses. Ainda bem que não morreu, né? Essa noite, aí estava tudo certo pra mim vir. Aí eu acordei às 3 da manhã. Só um pouquinho, gurias, aqui, ó. Fui dormir de novo, era mais ou menos umas 6 e pouca. Só que quando. Aí eu pensei, eu não vou mais, tá cansado e tal. Só que eu tive um sonho tão forte, tão pesado, e um sonho que a vovó gostava, era bem espiritual,
Eu acho que estão me chamando, eu vou ter que ir. Então eu vou. Daqui a pouco da porta lá do outro lado, aí vai ser o sonho, eu acabei tendo que vir. Eu dormi uns 15 A gente procrastina, né? Sim. E tu, Adri? Para mim, na minha experiência, foi importante conhecimento para aceitar a morte do meu pai, porque como eu tinha um conhecimento não grande, mas da doutrina espírita, eu sabia que o que estava ali morrendo era apenas a veste da carne, que o espírito dele ia continuar. Então, para mim, não foi menos dolorido, mas foi mais fácil de eu aceitar, porque eu sabia que ele ia para um outro local, então eu ia poder comunicar com ele em pensamento, orando para ele ficar bem, para ele evoluir, porque a vida continua. Então, o conhecimento... O conhecimento nos liberta do sofrimento, né, Adri? Cadê assim? Tem uma mensagem? A mensagem é: Jéssica, saudades. Que bom te ver aqui. É pra Jéssica ou é a Jéssica? É para a Jéssica. Tem alguma Jéssica aqui? Não. Não? Pra quem tá vindo a primeira vez no nosso centro espírita, esse centro espírita aqui, como todos os centros, ele é direcionado pelo plano espiritual. E naquela porta ali, essa fila vai mais ou menos lá na UPA de espíritos, tentando passar mensagem para os desencarnados. Então, muitas vezes eles pedem a fala, a gente tem que parar e passar a mensagem. É bem normal. E outra coisa que o plano espiritual mostra muito pra gente, o dia que o ser humano tiver entendimento que o plano espiritual existe, que a alma é eterna, nós vamos sentar vivos e mortos na mesma mesa e conversar. E aí vai se acabar o sofrimento. Nós vamos viver melhor. O que os espíritos falam para nós? Precisa muita expansão de consciência, muita clareza para conseguir viver melhor. E uma delas é a aceitação. A aceitação que todos nós, sem exceções, iremos desencarnar. Todo mundo sabe disso ou alguém imagina que não? Tá ciente? Todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, vamos viver melhor? Vamos viver melhor? Que eu não sei se pra mim vai ser amanhã. Vamos viver intensamente. Vamos viver intensamente. Queria viver intensamente, minha tia pequenininha. Ah, vamos aproveitar isso. Vamos cortar cabelo novo, vamos pintar, vamos botar branco. Se a gente não fizer, quem é que vai fazer por nós? Eu acredito. Que idade tu tem? E olha só que interessante, 12 anos, e aqui dentro do Marlene Chaves, nós temos um projeto que chama Projeto Nosso Futuro. Tu vem, o que a gente faz? A gente dá a realidade para as crianças, valorizar. Se nós ir lá no hospital, na Santa Casa, no Instituto do Câncer, na parte infantil, tem milhares de crianças. Então nós precisamos falar para essas crianças, é uma expansão de consciência, que nós precisamos ver com qualidade, como ela. Saber a realidade. Saber a realidade. Que ela pode pintar o cabelo, né? Botar no ombro. Quantas crianças não têm cabelo? É duro dizer isso? É. Mas é real. Valoriza o cabelo, valoriza a mãe, valoriza as brincadeiras. Tem muita criança que não tem cabelo. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa viver com os 2 pés no chão. Pra gente ficar melhor e fazer o outro melhor. Todos viemos na Terra para nos relacionar com pessoas. E não adianta ela ter o cabelo lindo que tem, passar tinta, que nem ela disse que passar, e um monte de criança sem. E ela nem olhar para isso e achar natural, que é o detalhe. Então, o ser humano, ele vem para este hospital psiquiátrico, que é o primeiro hospital, é o planeta Terra, para nós nos melhorar, para a gente saber amar. E saber amar é entender, porque quando eu entendi, a minha filha entendeu e a avó vai entender, porque nós vamos ajudar a avó. A gente não está dizendo que, não, que é para ela achar normal. Não, normal não é. Mas é os desígnios de Deus. E nós não podemos mudar. Porque se nós pudéssemos, ninguém morreria. Não é verdade? Exato. Ah, e trazer ele de volta. Ele vem aqui visitar a gente de vez em quando, Luciano. Ele vem. Mas muitas vezes ela prefere não olhar. Porque quando tu olha, tu aceita, de fato, que a pessoa está do outro lado. E a gente super entende. Tá tudo bem? Sim. Nós adultos, né, a gente tem muita mania de deixar as coisas para amanhã. Tipo, eu vou juntar dinheiro para no futuro fazer certas coisas. Só que pra gente, a gente não vive sempre pensando no futuro, a gente só sempre pensando no futuro, esquece do meu presente. E, só que nunca chega, né? Nunca é suficiente pra gente. Porque a gente sempre pensa no amanhã, eu vou fazer isso, aquilo, e não, a gente não acaba não vivendo. Esqueci a palavra. Mas não aproveitando aqui agora, né? As coisas que a gente pode aproveitar, as coisas boas que a gente pode aproveitar. Claro que a gente não vai deixar de pensar no futuro, que a gente precisa do amanhã, quando a gente ficar mais velho, precisa, né, pensar no futuro.
Mas a gente não pode esquecer de viver o hoje, o presente, a pessoa que a gente ama, os nossos filhos, o show que a gente está com vontade de ir, né? A comida que a gente tem vontade de comer. A gente tem que viver. E a gente esquece de viver para viver só um amanhã, só que aquele amanhã às vezes nunca chega. E quando tu fala, a gente tem que viver, mas a gente esquece, é aí que entra a expansão da consciência. A gente precisa lembrar que amanhã a gente pode não acordar. E aí o hoje passa a ser especial. O ser humano, ele tem costume de esquecer. Entende? Então a gente precisa. A morte da minha mãe me marcou tanto, mas tanto, que os 21 anos que eu vivi com meu marido, eu não vivi intensamente. Porque eu chorava muito. A dona Celei, sabe? Né, dona Celei? A Rafinha, até os 5 anos, eu nem me lembro dela. Eu estava em total surto. Scott. O Bira que criou a Rafa. Porque eu só chorava dia e noite. Porque eu não aceitava. Aí um dia, quando eu me levantei, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de ser mãe de novo. Porque eu nem sei o que era ser mãe. Eu não vi barriga. Eu passei tudo no automático. A dona Celei, sabe? O Bira foi um anjo na minha vida. Um anjo. E um dia eu disse pra ele, fevereiro de 2021, nós estávamos na praia, eu disse assim pra ele, amor, eu tô tão realizada que eu aceitei a morte da minha mãe, que depois que eu reconheci o espiritismo, eu tô realizada. Agora eu vou viver melhor contigo. A Manu estava com 4 anos e essa com 17. Em janeiro, quando foi 23 de fevereiro, ele disse, então agora eu posso ir. E foi embora. Porque ele cumpriu a missão. Então, olha só, que pena. Que pena que eu não tive entendimento antes para mim viver de verdade. Porque eu vivia no automático. A dona Cida sabe. Ela sabe. Então, assim, é importante ou não é nós ter esclarecimentos? É importante. Muitas vezes, eu preferia ficar em casa chorando. Não é, dona Cida? E ele pegava as gurias, a Rafinha, que era pequenininha, a mãe dele, e eu passear e eu não queria. Eu só chorava dia e noite. Nada que me dissesse. Então, assim, é doloroso, né? Mas nós precisamos falar sobre isso. Hoje, o que eu faço? Eu vou viver. Porque amanhã eu posso não acordar. Não tem problema no coração. Né? Olha aí, tem mais isso, tem um monte de coisa. Então, assim, eu digo para a Rafinha, vai ver a avó. Não sei. Entendeu? Então, assim, eu sei que é duro. A expansão de consciência é terrível. Dói, porque nós fizemos isso aqui, ó. Ó, gente. Ó. Mas se um conseguir expandir a consciência, a minha missão está cumprida. Se eu morrer amanhã, eu vou em paz, que eu consegui fazer a minha missão. E tirar pessoas da depressão, do buraco. Vivam, porque amanhã a gente pode não acordar. Vão hoje, pentem cabelo, se amem, transem, tenham tesão, que eu digo. Eu não sei tesão. Trabalhem. Que nem esse dia eu conversei com esse casal aqui. Ele escuta pouco e ela enxerga pouco. E eu disse pra ele, olha que legal. E ele enxerga por ela e ela escuta por ele. Fazem atrocidades juntos. Então a gente precisa rir, passar com leveza. Né? Isso aí, aceita. Então ela ajuda a escutar e ele ajuda ela a enxergar. E é maravilhoso, porque é isso. A gente precisa ter consciência. E hoje, gente, outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Raciocínio. Tem um raciocínio. Que nós vamos sair da alienação. E vamos viver melhor. Infelizmente precisa. E eu fiquei com a missão de expandir a consciência de vocês. Eu precisei me matar, né? Mas precisa botar o espelho, ó. Pra vocês e pra mim, né? Eu faço todo dia isso. Outra coisa que eu penso também, Patrícia sabe, eu me afasto de pessoas negativas. Começam a se queixar. Tem uma tosse alérgica, tem uma coisa. Quando eu estou em crise, ai, mas a minha é pior. A sombra se conversa. Então eu saio da volta. Mas e tu manda vídeo pro espaço de trabalho, assim, dizendo, não se queixe, no outro dia tá tudo a mesma coisa. E aí o que a gente precisa fazer? Tem que me aposentar. Esse ano eu me aposento. Porque isso também, a gente precisa passar por aqui, mas que seja mais leve. Se vocês não... o que acontece? As pessoas negativas, elas ainda estão no meio da escuridão. E é normal, elas têm desafios, beleza? Tu pode querer ajudar e iluminar, mas tu não consegue, tem que dar um passo para trás. Porque senão tu e ela vão ficar na sombra. Então quem não pode não se estabelece. Até para te iluminar alguém, tem que saber. Porque senão tu cai na sombra.
Entende? E aí vocês imaginam, nós estamos aqui, 100 pessoas aqui, eu acho. Tu imagina se cada um de nós tiver uma luzinha e uma palavra de expansão de consciência que ilumina o outro. Porque daí, que nem ela disse, eu tô com tosse, aí eu também tô. Levei uma guampa, tu sabe que eu também levei? Não é assim? Ai, eu tenho um câncer. Gente, mas tu sabe que eu também tô com câncer? E aí começa. Quando tu vai fazer a carteira de motorista, é assim? Eu rodei. Eu também. Eu rodei 5 vezes, aí tu tá ali a primeira vez pra fazer, e a pessoa tá dizendo que rodou. Aí já, a pessoa já vai desmotivada. Ela já vai. Obrigada. Não é verdade? Eu não vou ficar sabendo. Gente, eu tô dizendo pra vocês que eu era tão doente, mas tão doente. Quando eu sabia que alguém tinha perdido a mãe, eu ficava assim, graças a Deus. Gente, tão louca. Olha que doideira. Porque eu não queria sofrer sozinha. Infelizmente, a gente fala de nós, a gente não fala do outro. Ah, te vê o ponto da delinquência da pessoa. De eu ficar feliz que alguém também perdeu a mãe, pra diminuir a minha dor. É isso que faz com o espelho. É tudo sobre nós, como a gente olha para aquela situação. Há dores que sentimos que não podem ser apagadas, mas apenas atravessadas. Como a gente falou, a perda de alguém, uma doença, o envelhecimento, mudança do corpo. Envelhecimento, todo mundo sabe que vai envelhecer. O Vira não envelheceu, gente. Morreu aos 52 anos. Ah, 45. Ele não... Olha só, envelhecer não é um fato. Não é. Porque talvez a gente não envelheça. 21 anos! Então, assim, se sintam satisfeitos em envelhecer. Eu não tive essa sorte com meu marido. Achei que nós ia criar nossos netos juntos. Vocês viram? Então, assim, quem envelheceu, quem conseguiu chegar nesse estado, agradeça. Não é pra todo mundo. Não é. Como ele disse pra mim lá, a gente acha que é 75 anos, né? Mais ou menos 75. Em média. Ai, com muita sorte, né? Não sei nem se eu vou passar dos 52. Quanto mais eu vou envelhecer. Então, não é. Então, assim, as pessoas que conseguiram envelhecer, valorizem. Valorizem. Eu não vou ter a sorte de sentar num banquinho da praça e levar meus netos. Pra mim, isso aí não vai rolar. Com meu marido. Não. Entende? Mas eu preciso... Mas eu projetei. Nós temos 21 anos juntos. Maravilhosos 21 anos. E os netos vão vir. Então, vão vir. Vão vir. E aí, no caso, se é que nem ela ali, que agora, não, no caso, isolou um filho. Se vai isolar o neto agora, porque não tem o marido, viu? Neto, é isso que não pode acontecer, né? Isso, e aí veio a expansão da consciência. Vocês estão cientes? Então, todo mundo que envelheceu, agradeça. Todo mundo que tem os seus velhinhos do lado, agradeça. Não é pra todo mundo. É uma agulha no palheiro. Quantos anos vocês têm de casado aí, vocês dois? 48. Meu Deus! Maravilhoso. Eu fiquei 21 anos e bem casado. Meu marido era maravilhoso, gostoso, um nego de 1 metro e... Maravilhoso. Bonito. Ai, gente, tão bonito. Foi, do outro lado. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Exato, tem que saber viver, né? E ele sabia viver. Ah, ele sabia aproveitar. Bem que ele fez mesmo. E aí tem outros exemplos da mudança no corpo, que às vezes as pessoas não aceitam. Mudança no corpo, vocês acham que a gente não aceita? Tem gente que não aceita. Todo mundo aceita aí? Vocês aí? Tu não, Paty? Ah, peraí um pouquinho, só um pouquinho. Tu não aceita? Tá no espelho. Não aceita, não aceita. Agora eu não estou me aceitando mais, mas eu não aceitava. Tu não aceitava? Não conheço, não. A minha vida toda não aceitei. Tu sempre foi baixinha, né, Paty? Eu tenho 50 anos, então acho que os 45, a partir dos 45 eu comecei a me aceitar, porque minhas filhas botam muito isso na minha cabeça. Mãe, tu tem que aceitar. E qual é a diferença da Paty antes da aceitação e depois da aceitação? Antes ela era muito pra baixo, eu não gostava de me arrumar, eu não me deitava, eu botava qualquer roupa. A minha mãe dizia que eu andava parecendo uma maloqueira. A Paty tá bonita. E a parte depois da aceitação é bem diferente. Depois do entendimento. Isso. Porque se tu não gosta desse corpo, só cortando a cabeça fora, né? Ou tendo dinheiro, né? Mas a gente é rica, a gente faz limpo, a gente faz tudo que é coisa. Mas precisa, é a tua estrutura corporal, é assim, né? Eu sempre fui assim. Tentei várias vezes. Tudo não deu, Paty. Nunca... Então tem que aceitar, né? E aí tá mais feliz. A gente precisa, vocês viram? Precisa aceitar.
as mudanças do corpo são... Meu Deus! A minha filha deve estar falando ali, a mãe não aceita. Eu tenho... Tu não aceita? Eu tenho problema com cabelo branco. É pinta, Deus! Não tem Daí problema. eu pinto, eu fico enlouquecida. E a minha filha diz assim, mãe, tu tem que aceitar que tem uma hora que a tinta não vai mais dar conta. Não, acho que dá sim, calma aí. Acho que dá. Enquanto eu puder. Eu falo, enquanto eu puder, eu vou pintar. Eu também. Olha só que Eu legal, sei, mas né? olha só, Lu. Mas tu precisa aceitar que ele vai ficar branco, tá bom? Mas não agora. Mas não agora. Então não, a qualquer momento. Mas não agora. Agora eu não preciso. Enquanto eu puder pintar. Não, mas olha só, Lu, mas peraí, nós temos duas coisas. Não, peraí. O cabelo, ele vai ficar branco. Tá? Mas tu não precisa ficar com ele branco. Vocês conformaram. Dá pra pintar. O que as pessoas fazem? Elas ficam mal pelo cabelo estar branco, mas elas não fazem nada pra mudar. É esse o problema. Então ela se conforma, mas ela não aceita. E tu sabe, quer saber quem aceita e quem não aceita tudo que é tipo de coisa na nossa vida? Como a pessoa reage. A Josiane, será que aceitou a morte do marido dela? Aceitei. Como é que você sabe que eu segui? Eu levantei e segui. Entendeu? Ah, será que a Lu aceitou que ela tem cabelo branco? Ela aceitou. Não tá branco, ela foi lá e pintou. Ela aceitou. É a ação. Exatamente. E aí nós vamos falar do feminicídio. Fica ali reclamando. Do movimento. Nós vamos falar do feminicídio. Por que há muitos feminicídios? Por quê? Porque não tem aceitação. Vocês viram a importância de tu aceitar? Tu precisa aceitar que essa pessoa não te ama mais. Dói, é horrível, mas ela não ama e aí. Eu quero falar sobre cabelo branco, ela estava falando. Eu tenho cabelo branco desde os 25 anos. E antes eu pintava. Mas hoje, desde que eu tenho 10 anos, eu comecei a deixar ele natural. Eu não pinto mais. E eu deixo meu cabelo crescer e todo ano, quando ele cresce, todo ano não, porque agora eu cortei curtinho, eu dou o meu cabelo lá pro Santa Rita, porque minha mãe morreu de câncer, né? E aí eu dou o meu cabelo para eles fazerem peruca. Maravilhoso. Eu achava que como ele era branco, eu não podia doar. Daí eu descobri que pode, porque não tem pinta. Tá, e me diz uma coisa, e tu vive mais tranquila? Assim? O corte do cabelo dela é lindo. Sim, agora eu consegui, né? Custei a... Tu tem entendimento. Eu custei a entender a morte dela há 10 anos, né? E aí... Não, a mãe? Não, a minha mãe. E aí eu consegui. Mas é importante a gente entender, né? Mas não foi fácil. Claro que não. Eu precisei me Claro que tratar não. também com psiquiatra, com psicólogo. É horrível. E outra coisa, você sabe por que no Marlene Chaves a gente precisa fazer a expansão de consciência no trabalho e a cura ser eficaz? Porque tu precisa curar por dentro. De fato, curar e aceitar algumas coisas que tu não pode mudar. E a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é, do jeito que o nosso corpo é. Eu custei aprender isso, mas a gente tem que se aceitar. Porque graças a Deus nós temos todos os órgãos no corpo, né? Então a gente tem que agradecer a Deus isso aí todo dia, viver todo dia. E é a aceitação. É a aceitação. A primeira vez que eu não aceitei o meu corpo foi quando eu engravidei da Rafinha. Eu fiquei com o barrigão enorme, minha barriga tanquinho. Tipo, foi muito bonita de corpo. Um dia eu tô deitada no sofá, quando eu faço assim na barriga, com uma estria. Comecei a chorar. Já não bastava chorar, que eu tava em depressão por causa da morte da minha mãe, ainda destruiu meu corpo. Aí eu virei, calma. Aí depois tu, não, olha, foi horrível, nunca tinha. Entendeu? Mas eu já tava em depressão, já não estava aceitando a morte da minha mãe. Aí mais uma estria na barriga acabou comigo. Mas olha que loucura. Entendeu? Então eu preciso aceitar. Tu foi, mãe, tu gerou, tu esticou a pele, tá tudo bem. Entende? Mas olha como a gente precisa ter clareza, gente, pra gente viver melhor. E parar de enlouquecer as pessoas. Enquanto tu não aceita, tu enlouquece todo mundo. Tu adoece todo mundo. A gente tem mais um exemplo, né? Que é a aceitação de fim de ciclos, como fim de relacionamento, fim de uma amizade. A gente tem outro também, que é os filhos crescendo. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar que os filhos estão crescendo. Todo mundo aceita? Quem tem filho aí que vai crescer? Sim. É isso? Tu, Maria Luísa, aceita? Aceitou? Os homens aceitam? Todo mundo, beleza? Então não tem problema com isso. Vão crescer, vão incomodar, vão fazer coisa que deve ou que não deve. Mas é o fato, não tem como segurar a célula para ela não progredir, para que tenha o crescimento. É fato. E para não crescer só tem uma saída, qual é? A morte. Deixa crescer. Exatamente, deixa crescer.
Exatamente. Não tem o que fazer, tá? Não tá na nossa mão. A gente tem aqui as limitações financeiras temporárias, que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, de entender e buscar uma solução. Isso existe? Pessoas que não aceitam? Temporária, às vezes uma vida. Eu não aceito ser pobre. Tu não aceita? Eu acho que é injusto comigo. Pois é. Vocês não aceitam? Todo mundo aí? Quem tem que conta... fazer o movimento, né? Pois é, exatamente. Acho que é rico só quem nasce rico, né, gente? Trabalhando, assim. Quem vai pro BBB também pode ficar milionário. Pode ficar milionário, né? E aí, Mu, tu aceita? Você pode? Eu aceito. Até sobre isso aqui, pulando um pouco a pauta, veio uma frase aqui, ó. Aceitar não significa desistir ou apenas conformar. Então, Fernanda, a gente tá em tempo. Fernanda. Ô, Fernanda, tu é pobre, Fernanda? Financeiramente, né? Tá, eu tô falando de dinheiro. Me diz uma coisa, se tu fosse rica, o que tu ia fazer? Nem sabe, ela nem sabe. Olha, nem sei mesmo. Mas parece que é melhor ser pobre. Peraí, por que tu não aceita? Eu não sei, porque é que na verdade eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito, eu já tive uma vida talvez melhor financeiramente e eu ajudei muita gente com isso. E eu não poder fazer isso me incomoda, entendeu? Eu queria ter mais condição financeira. Pra quê? Pra poder ajudar se alguém me pedir, entendeu? Pra que alguém vai te pedir? Não tem necessidade. Eu sempre tive isso, entendeu? Sempre tive isso. Eu sempre fui muito mão aberta. Por isso que agora eu tô mais pobre. Agora é por isso que tu tá pobre. Então é esse o caso. Exatamente. Tu sabia que as reencarnações, até a posição financeira, a gente vai transformando? Tu vem pobre, na outra tu vem rico, depois tu vem rico, tu vem pobre. Pra ter novas experiências. É verdade? É verdade, gente. Hã? Peraí um pouquinho, o que você falou lá? Ele lá. O que tu acha? Não, como é que é o nome dele? De jaqueta? Como é que é o seu nome? Marcos? É isso? Tu é rico ou pobre, Marcos? Eu sou rico ou pobre? De dinheiro, tá, Marcos? De maré. Nesse momento eu tô mais ou menos. Amanhã eu sei como é que vai ser, depende. Tá tudo bem, tu vive com isso legal? Como assim? De ser pobre, de não ter dinheiro. Eu acho que existe altos e baixos, né? Altos e baixos, a gente tem que aceitar, né? Eu não vou Se tá ruim, tem que melhorar, né? Não vou aceitar. Se tá bom, tem que manter, né? É assim, ó. Quem não tem que lutar pra ter. Quem não tem... Não, quem não tem que lutar pra ter. E quem tem que lutar pra manter, né? Isso. E o que tu diz pra essa menina aqui que diz que não aceita, que é pobre? Ela não aceita. Eu não consigo aceitar. Ela vai vir na próxima vida. Aceitar. Entendeu? É que eu acho que, na verdade, eu acho que eu já fui rica em outras. Eu acho que eu não tô aceitando agora ser pobre, entendeu? Mas o que tu tá fazendo pra mudar isso? Pois é. Tá faltando eu fazer com corre. Eu adoro que você fica uma viagem, você faz um programa. Motivação pra ela poder fazer alguma coisa. Peraí, a gente tá quase. A Joy tá me dizendo que a gente tá quase. Infelizmente vai ter que acabar. Só pra cuidar. E dinheiro é muito relativo, né? Sim. Tem gente que tem 10 milhões e acha que tem como. Sim, é a nossa visão, de novo. É a ganância, né? É como a gente olha, é o nosso olhar. Mas tem uma frase do Augusto Cury que eu amo, que ele fala assim, ó, que ele é fenomenal, né? Que ele fala assim, ó, como é que é? Que devemos conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Caso contrário, seremos milionários, mesmo que sejamos... Não, seremos miseráveis, mesmo que sejamos milionários. Eu espero que tu tenha entendido essa frase. Pelo amor de Deus, entenda isso, entenda. Ela gosta da frase. Olha só o que tá, tu viu o que ela tá fazendo? Ela tá se conformando, mas de fato ela não aceitou. Porque se ela realmente tivesse aceitado, eu te pergunto o que tu tá fazendo pra ser milionária? Não adianta tu não querer aceitar. O que tu tá fazendo? Nada. Então ela só se conformou. Olha só. Não, e o pior, tu falou da que a gente tá e agora apareceu aqui na pauta o questionamento que o senhor aqui inicialmente já tinha feito.
Aceitar é parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a perguntar o que faço com isso que aconteceu comigo. Então, por que? Então, eu acho que nós estamos aqui, né? Por que eu sou pobre? Né? Quer saber quando você está aceitando a realidade ou apenas se conformando? Pergunte a si próprio: posso mudar isso? Isso está em minhas mãos? Se a resposta for sim e você não agir, isso é se conformar. Se a resposta for não, que não está nas suas mãos, o caminho é a aceitação e o aprendizado para poder lidar com a situação. Entenderam? Todo mundo está se conformando ou todo mundo está aceitando? É uma luta. Qual é o teu nome mesmo? E aí, Gabriel? Tá aceitando? Tá se conformando? Ainda não? O Gabriel vai pensar que vocês são, gente. Mas eu acho, Não, deixa ele falar. Peraí, deixa ele falar a visão dele. E aí, Gabriel, tu não aceita, não adianta. Não vou aceitar essa cegueira. Como é que a gente faz para mudar isso, Gabriel? Pra mim, acabou. Entendeu? Pra mim, acabou. Mas ele ele tá sendo sincero, né? Às vezes, não vou dizer que não tô lutando, às vezes tô legal, daqui a pouco dá um bar. Aí eu penso no passado, que era motorista, fazia tudo, agora hoje eu dependo para sair na rua. Vai tem gente aí que eu tiro o chapéu, que é certo, vai por tudo, mas eu não aceito isso aí. Por que eu pedi pro Gabriel falar? Eu conheço o Gabriel, é a segunda vez que eu acho que o Gabriel. E é legal a gente entender as coisas. Tu tá gostando daqui, Gabriel? Ai, que legal. Tu vem ensinando a gente a muitas coisas, né? Então não adianta chegar e dizer aqui, tô aceitando, vou aceitar, vou eu? aceitar. Mas não aceito, não tô aceitando, tá difícil. Também tá difícil. Entendeu? Não, o teu caso é só um caso. Mas muitos nós, eu disse que eu fiquei 20 anos sem aceitar a morte da minha mãe. Viu? Então não adianta, é diferente de nós se conformar e aceitar. A aceitação é de dentro. Como o Gabriel, ele não aceita e ponto. Ele não é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado. Só que só quem vai penar com isso, ter mais sacrifícios para seguir com a não aceitação é o Gabriel. Não adianta eu falar com o Gabriel. Não adianta. Eles têm, né? Você ama dirigir, andar com o carro dele, o mal tem gosto, né? Então, para evitar muito vai trabalhar para ver o quadro dele veio de 2001, essa mesma retrasada. 14 anos veio, passou um monte. Bom, agora vai dar um difícil. Mas é que não é uma mágica. Eu super entendo o Gabriel. Tu tá há quantos anos sem poder enxergar, Gabriel? 4 anos agora, no dia 14 de junho mudou a vida do Gabriel. Então, assim, eu super entendo. Eu, por muito menos, não aceitei. Que foi só uma morte da minha mãe. Eu continuei vendo, caminhando. Então, por que a gente está trazendo essa reflexão dolorosa? Porque precisa a gente entender que não é uma mágica. É de dentro. Tem que ser de dentro. O tempo de cada um. Eu corri ainda. Eu tento eu correr, mas só que me exigência. Eu liguei a mão, fizeram o leite, não podia ter feito, queimava minha retina. Aí tudo, fui no banco de horas, saiu no banco de horas, foi pior ainda. Aí só sei que na última ela falou assim, ó, não tem o que fazer, é negócio que eu fui no posto. E aí, sim, teve muitas negligências, é isso que ele está dizendo para nós, é isso, Gabriel? Eu acredito. Então, assim, qual é a mensagem que o Gabriel deixa para mim, tá? Que isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Vocês viram como o entendimento e esclarecimento é necessário? Porque a experiência do Gabriel provavelmente vai evitar que muitos outros passem por isso. Porque depois que derramou o leite, já era. E o que eu faço hoje? Primeiro que o Gabriel ele vem me dando uma grande reflexão que esse trabalho ele tem que continuar. Porque ele é prevenção. Para tudo na vida. Para tudo na vida. E eu vou dizer de novo, quando eu digo que todo mundo tem que vir cego, não é só pelo Gabriel. Eu faço uma parceria com a DEVS, que é uma instituição de deficientes visuais,
E eu aprendi muito com eles, assim. Quanto nós que estamos enxergando não valorizamos nada. Né, Gabriel? Principalmente quem tem a doença de diabetes, né? Nós não valorizamos, a gente não dá bola para isso, mas a gente precisa entender que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Ninguém tá livre. Então, até para viver, tem que viver com os 2 pés no chão e cuidar da diabetes, que foi o caso do Gabriel, né, Gabriel? Gente, cuidar da diabetes. Então, assim, alguma coisa de bom para a humanidade, a dor do Gabriel tem que deixar para nós. Ele deixava de ir na consulta. Ai, não, tem que trabalhar. Não posso. Eu faço parte de você que precisa para diabetes, porque nós somos 5 irmãos, só eu e ele temos. Então eu faço parte do centro de pesquisa, né? Então eu sempre marcava para ele, né? Ai, eu não posso. Ai, não dá o serviço em primeiro lugar. E sabe a revolta do Gabriel? Sabe qual é a revolta, Gabriel? É que ele sabe que algumas coisas podiam estar na mão dele, como ir no médico, e ele não foi. Aí voltou para ele. Essa revolta é com ele. Vocês viram? É com ele. Só que ele tem que dar um recado para nós, não tem, gente? Sim. Vamos cuidar. A senhora tá vendo, dona Zelene? Você tá vendo? Hoje eu falo. Em primeiro lugar, a saúde. Que é o seguinte, o serviço, tu e hoje, amanhã ele vai para outro lugar. É bem assim. Em primeiro lugar, a saúde, porque a saúde continua trabalhando. É bem assim. Sabe, Gabriel, que o Bira, quando morreu, ele custou R$2.700. Um cara que estava 20 anos numa empresa. Porque quando a pessoa morre, que eu não sabia, eu aprendi quando eu perdi meu marido, que é que nem tu ir lá e pedir demissão. Não, gente, foi... A Rafinha sabe, né? É verdade. Mas como assim? É isso aí. É como se tu tivesse No encerrado outro o dia, já estava alguém usando o caminhão dele, as coisas dele. E quando eu digo isso, que a gente tem que viver hoje... Morto não fala. Morto não fala, é isso aí, entendeu? Então, o que o Gabriel tá falando é muito sério, é muito certo. E a gente precisa fazer essa situação de consciência, botar os 2 pés no chão e ir até ali, com tudo. E o Bira foi bem assim, Gabriel. Ele simplesmente custou R$2.700 numa empresa que ele estava há 20 anos. Mas ele não fez nada, porque o meu pai, quando morreu, trabalhando, ele tinha, o caminhoneiro, tinha esse negócio, Não, mas não, segura é uma coisa. Nós estamos falando de E ainda aprenderam o fundo dele de garantia, tá? Da minha pequenininha, que ela só vai poder retirar daqui a 18, quando ela tiver 18 anos. Ainda se quiser me dá, porque depois que eles esquecem, eles ainda pegam o dinheiro e é deles. É assim, entendeu? Então assim, ó. Gente, obrigada, Gabriel. Vivam hoje. Valorizem hoje com muita expansão de consciência. Infelizmente, nós temos que aceitar, precisamos encerrar a palestra, nós temos que aceitar, mas vocês viram que por mim eu ficava conversando com vocês o dia inteiro. Vale mais do que uma cirurgia, porque é aqui. E me ajudem a rezar que o Gabriel consiga aceitar, nesta vida ainda, essa situação que ele está vivendo para viver melhor. Porque não tem como reverter. Porque ele não aceitou e também não se conformou. Não adianta, não adianta. E tá tudo bem. E que bom que ele ainda tá aceitando vir no Marlene Chaves. Que bom, ai Gabriel, que bom. Tá no caminho da situação. Tá no caminho. Ele já tá aceitando vir no Marlene Chaves. Entendi? Então a gente precisa olhar para isso. Fica aí uma grande reflexão. Um bom domingo a todos nós. Gente, aceitem que dói muito menos. É só o que eu tenho a dizer para vocês. Pra gente poder sair da escuridão. Vou pedir uma coisa para vocês. Respirem fundo, que essas palestras nos tiram do eixo. Elas mexem com o nosso emocional, com os nossos traumas, tá? Pra gente poder colocar medicação na purificação da água. Espero que todo mundo realmente reflitam para vocês, para os familiares, me ajudem, porque o trabalho espiritual, ele me ajudou a sair do luto. O Bira morreu e eu, em vez de chorar, abri o centro espírita. Os espíritos andavam pela casa. Entendeu? Então, assim, em vez de eu sentar e chorar, eu levantei e segui. E estou me sentindo melhor. E é o que eu desejo para todos vocês. Para a dona Cirlei, o Gabriel, para todos nós que passamos, para Fernanda, que não gosta de ser pobre, não tem problema. E eu costumo dizer outra coisa. A dor a gente não mede, tá?
A gente não mede. A Fernanda pode sofrer por ser pobre, tá tudo bem. E o Gabriel sofre por não enxergar e também tá tudo bem. A Dona Cileide sofre porque perdeu o filho e também tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não mede. A gente precisa respeitar e ajudar a pessoa a sair dessa névoa. É isso. Tá tudo bem. A gente não tá. Eu costumo dizer que eu quebrei meu livro por depressão. Tá tudo bem. A unha minha doeu. Eu não gosto de fazer palhaço com a unha quebrada. Mexeu comigo. Mexeu com o emocional. E aí, tá tudo bem. Nós temos que parar de julgar. E a expansão da consciência, a palestra terapêutica que a gente faz uma lei de frase, não é para apontar o dedo, não é para julgar. É para nós olhar para dentro. Para nós olhar para dentro de nós e tentar, né, gente? Passar com menos desafio para essa terra, para esse hospital psiquiatra que se chama Terra. Tá? Respirei fundo, que todos os mentores nos ajudem a passar por isso. Porque quando uma família sofre, todo mundo sofre. Não é uma pessoa. Todo mundo sofre. O Bira, quando partiu para o outro lado, ele deixou muitas pessoas sofrendo. O Gabriel, quando perdeu a visão, está com muitas pessoas sofrendo. A Fernanda, porque não tem dinheiro, está com muitas pessoas sofrendo. Então não é sobre um, é sobre muitos. Tá? Que Deus me ilumine, que Xangô me ilumine a minha fala, que me permita ir de pé até onde Deus queira. E não, a gente não mede. A gente não está pedindo nada. Tá? Vamos fazer a purificação da água. Os trabalhadores se direcionem para as garrafinhas também.